Janeiro. Os sucessivos casos de corrupção e violência frustram as previsões de que o Rio de Janeiro viveria um período de desenvolvimento jamais visto no país. Pela manhã, durante uma ação no Morro da Providência, na região central, policiais militares se protegeram de um tiroteio atrás de uma van. Ninguém ficou ferido. Mas nem sempre esses confrontos terminam sem vítimas. O estado é o que registrou mais mortes de policiais em 2015, 98 segundo a Fundação Getúlio Vargas. Este ano, 39 agentes foram mortos nas contas da Polícia Militar. O Rio é o segundo estado com o maior número de civis mortos pelos agentes de segurança em 2015, 645. No ano passado, o número foi ainda maior, 920. Não bastasse a violência, o estado vive uma grave crise financeira. Com um rombo superior a 17 bilhões de reais, o governo decretou falência no ano passado. Os salários dos servidores e o pagamento de fornecedores estão atrasados. Os serviços públicos em situação precária. E obras pararam. A situação do Rio de Janeiro se torna ainda mais alarmante se considerarmos que, num passado recente, a cidade foi palco de 2 eventos de porte mundial. A Copa do Mundo e as Olimpíadas prometiam ser o ponto de virada rumo ao desenvolvimento. Mas, passada a euforia, o que restou foram dívidas e dúvidas quanto ao futuro. Faltou gestão, faltou controle interno, faltou controle externo. E, lamentavelmente, o Rio de Janeiro, o Estado e a Prefeitura tiveram uma sequência de gestores que vamos classificá-los de não politicamente corretos. Na terça-feira, a Força-Tarefa da Lava Jato devolveu ao Estado 250 milhões de reais desviados pelo ex-governador Sérgio Cabral, do PMDB, que está preso desde novembro. A situação do atual governador, Luiz Fernando Pezão, também do PMDB, preocupa. Ele está na lista do procurador-geral, Rodrigo Janot, enviada na semana passada ao Supremo Tribunal Federal. Há 9 meses, a carioca Suelen desistiu do Rio de Janeiro depois de fechar 2 lojas. De São Paulo, ela acompanha as notícias da terra natal. Da raiva da corrupção, né? De como que está acontecendo isso tudo por causa de pessoas que são incapazes de estar ali e estão, né? E pelo próprio povo, pelos próprios cariocas que escolheram, né? Isso traz um pouquinho de revolta. Bom, em nota, o governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, disse estar à disposição da Justiça. Denise, é importante ter alguém aqui que acompanha o dia a dia do Rio de Janeiro para comentar assunto relativo ao Rio de Janeiro, que a gente quase nunca tem aqui na bancada. Como é que está? Por que o Rio de Janeiro chegou a esse ponto? O que é? São excesso de eventos, desmandos políticos? É a Justiça que está confundindo o que é o bem público? Como é que é isso? Olha, o olhar que nós temos que ter é que isso não está acontecendo de agora. O Rio de Janeiro, podemos dizer, nos últimos 20 anos, né, ele não teve muita sorte da sua gestão. Né? Os condutores da política, o núcleo estratégico da política fluminense, fez opções que, a nosso entender, ao longo do tempo, não se mostraram satisfatórias e nos leva também a uma indução que pode ter sido ter sido um plano arquitetado para que nós hoje estivéssemos colhendo esse resultado. Então vamos objetivamente. Há 20 anos, toda uma estratégia de um desenvolvimento regional voltado para grandes projetos de infraestrutura. Então, a partir de 2000, o Rio de Janeiro começa a ter todo um olhar e nós já temos 2 ecossistemas altamente impactados, Baía de Guanabara e Baía de Sepetiba. Mas mesmo assim, vamos empreender e colocamos ao lado da Baía de Sepetiba a maior siderurgia da América Latina e ao lado da Baía de Guanabara o grande complexo petroquímico da Petrobras. Então, com isso, o Rio de Janeiro, né, se revela destituído de toda uma relação com a sua geografia e faz uma opção onde são derramados muitos recursos. E
Outra opção também foram os grandes eventos esportivos, também recursos financeiros que foram colocados e que nós, cariocas e fluminenses, imaginávamos que seriam as duas grandes bases para o desenvolvimento regional. O que nós, infelizmente, estamos colhendo, né, hoje em 2017, é tudo que a própria matéria nos traz de um desmantelamento da nossa estrutura administrativa. Os nossos servidores, a maioria deles ainda descrentes dessa própria situação. Quem imaginava que, né, ser funcionário público era a garantia de toda uma trajetória profissional, e nós temos hoje no Rio de Janeiro que essa realidade não mais se concretiza. Mas onde estavam os órgãos de controle? Porque foram 20 anos, exatamente. Como é que é isso? Olha, o Ministério Público, eu sou integrante do Ministério Público há 26 anos. O nosso papel era investigar e solicitar. A questão que temos que ter o olhar voltado é que existia por parte da magistratura, e não só da magistratura fluminense, mas da magistratura brasileira, a questão da independência entre os poderes. Não caberia ao Poder Judiciário indicar quais seriam os caminhos do Executivo, porque afinal eles eram representantes de toda a população e deveriam, dentro da sua discricionariedade, entender a melhor forma de gestão. Hoje isso já está superado e, sob a perspectiva dos direitos sociais da Constituição, ou seja, saúde, educação, alimentação, segurança, são direitos concretos e que, se o governante, seja aí nas suas 3 esferas, não cumprir, cabe ao Poder Judiciário dar a sua decisão. E é nesse momento que nós nos encontramos. Acredito que toda essa mexida que vem acontecendo nos últimos 3 anos de forma mais acirrada também tem amadurecido todo o Poder Judiciário, o Ministério Público e seus órgãos de controle. Você acredita então numa saída rápida para esse desequilíbrio? Não, não é rápido. Infelizmente não é rápido. Infelizmente não é rápido porque não é a caneta de juiz que vai dar a cidadania. Ah, ok. A questão da rapidez, acredito que esteja diretamente ligada a uma atuação e uma participação popular mais efetiva. Subiu para